Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Fátima Soares, preparação aqui junto com o Grupo Ideal. Meu nome é o professor Sobrinho, todo mundo me conhece por esse nome, Davidson Sobrinho. Nós vamos apresentar na data de hoje uma aula que na verdade é um convite para que vocês venham trabalhar conosco os vossos conhecimentos aí para o concurso do CFSD da Polícia Militar, que em breve nós teremos aí o edital, né? Sobre a preparação, pessoal, quanto antes iniciarmos os estudos, iniciarmos a montagem de cada material para o seu candidato, é de fundamental preparação para que ele consiga fazer uma prova com qualidade, que ele consiga estruturar melhor a resolução de exercícios, que ele consiga, inclusive, uma melhor colocação no concurso, porque a preparação antes do edital gera um conforto muito grande para o aluno quando o edital vier a cair, né, já na publicidade própria do concurso. Nós estaremos aqui durante este momento apresentando aí uma proposta bacana de direito penal, assim como nós vamos apresentar apenas uma didática de uma lei especial, que é a nova lei de abuso de autoridade, apenas para o aluno conhecer o curso, conhecer a nossa estrutura, conhecer a qualidade do material e vir realmente trabalhar conosco. Bom, nós estamos também contando com o chat online, então qualquer dúvida durante esse tempo, qualquer explicação que se fizer necessária, nós podemos interagir em tempo real, como se estivesse aluno aqui na nossa sala. Então é uma proposta muito bacana de estudar, né? E nós iremos agora apresentar várias formas. Bom, no material, já estou colocando aí toda a temática do Código Penal. Mas, antes disso, pessoal, até mesmo para trabalharmos uma ideia mais completa do estudo do direito penal, nós sempre colocamos essa pergunta nas nossas aulas, né? O que você sabe de direito penal? Então, até o nosso modo de trabalhar a preparação do curso, nós partimos da premissa que o nosso aluno que busca o material de apoio e a aula direcionada, ele não tenha nenhum conhecimento de direito penal. Por que nós partimos dessa premissa? Para que nós possamos nivelar conhecimento e já trabalhar conceitos basilares para a resolução da prova. O que eu gosto de deixar muito claro, desde o início, é que nós não podemos e não temos condições, né, de trabalhar conhecimento aprofundado de direito penal, né, adentrar em conhecimentos doutrinários ou muita jurisprudência, porque este não é o foco de exigência do concurso do CFSD na base do CRS. Entretanto, nós vamos dar para o aluno aquele conhecimento básico. Bacana? Já tem um pessoal acompanhando aí, tanto o Tiago quanto o Jorge, sejam bem-vindos aí, tá? E sintam à vontade. Então eu sempre pergunto, o que você sabe de direito penal? Né? Se tivesse muitos alunos, eles diriam assim, ó, não sei nada, quero que o senhor comece o pacote desde o início. Bem, então nós começamos, né? Bom, pessoal, qual conhecimento nós já colocamos aí para que o aluno consiga de uma forma bem técnica mesmo, nos ajudar? Olha que bacana. O direito brasileiro, ele é dividido em duas grandes áreas. Uma área do direito público, cuja atuação cabe totalmente ao Estado, e uma área de direito privado, cujo as leis abrem para o particular a possibilidade dele buscar os seus direitos. Como direito privado, nós temos as áreas do direito civil. Dentro do direito civil, nós vamos tratar do direito de família e etc., que são áreas onde o Estado, a única participação dele é entregar a estrutura juiz para julgar a causa, mas toda o interesse é da pessoa em particular.
E eu tenho áreas do direito público, aonde o Estado é que vai dominar o manejo do direito. Direito público, nós temos a grande área do direito constitucional, por exemplo, e nós temos, por exemplo, o direito penal. O direito penal é uma das áreas do direito público. E por que ele é tão badalado nas provas de concurso? É porque o direito penal, ele oferece uma grande qualidade de informações e ele sempre é o foco maior em diversas provas de concurso. Perfeito? Dito isso, nós já entramos classicamente num conceito de direito penal, né? E mais à frente, quando nós estivermos no nosso curso Full HD, né, para que você venha trabalhar conosco, o que é o direito penal? O aluno deve me perguntar, isso é importante? É. Já caiu em prova? Já. Direito penal, já anotem aí para o estudo dos senhores. É uma área do direito público onde o Estado exerce o ius puniendi. O que é isso, professor? Ius puniendi é o direito de punir. E o que ele busca com isso? Buscando a garantia de direitos e a harmonia social. Direito penal é a ferramenta pela qual o Estado, ele harmoniza a sociedade. Ele controla as vontades. Ele garante a proteção aos direitos, aos interesses individuais. E ele faz isso através do direito de punir, através da aplicação das penas. Lógico, o direito penal, meus amigos, caros alunos, é um direito material. Isso já caiu em prova de concurso da polícia. O que é um direito material? O direito penal, ele vai apresentar quais são os crimes, quais as ferramentas de punir o crime. Mas como que eu vou punir o crime? Aí vai ser no direito processo penal. O processo penal é o instrumento que dá vida ao direito penal. Então, é no processo penal que eu vou verificar as formas de efetuar uma prisão, as formas de oferecer uma denúncia, as formas de mover um processo, como que eu faço a captação e a formalização de provas, mas o direito penal é um direito material. Se o aluno já souber isso já caiu em prova, com 2 minutinhos o aluno anota isso aqui, já coloca ali no seu esquema de trabalho, de estudo, e ele já tem um primeiro bizu para trabalhar numa prova. Mas eu gosto muito de quadros, sabe? Eu gosto muito de trabalhar dicas para que possamos evoluir. Bom, olha como que nós já vamos evoluir. Rapidinho eu vou colocar aqui, que eu já quero entrar no Código Penal só para dar umas pequenas degustações para nós, para quem nos acompanha. O nosso Código Penal, que é a nossa lei penal, é uma legislação, caros alunos, de 1940, da década de 40. Ele é atrasado, professor. Calma. As últimas atualizações do Código Penal aconteceram no ano de 2021. Constantemente, ele é atualizado de acordo com a necessidade da sociedade e a própria dinâmica das condutas humanas. Ele sempre é reformulado. Ah, mas era melhor acabar e fazer um novo. Não. O ideal é o avanço constante da produção das normas. Pessoal,
Nosso Código Penal, ele tem uma estrutura de infração penal. Todo mundo já ouviu essa expressão, infração penal. O que é infração penal? Infração penal, meus nobres, é uma expressão genérica e dentro dela cabe a espécie do conceito de crime e a espécie de conceito de contravenção penal. Professor, para que eu tenho que saber isso? Para prova. Exemplo. Infração penal é um gênero. Quando eu falo infração penal, eu estou falando ao mesmo tempo de crimes e de contravenções. Por que isso é muito importante? Olha só como que eu faço prova. Tem um crime que nós vamos estudar durante o curso, que ele chama calúnia. Imputar falsamente a outra pessoa fato definido como crime. Ah, é eu falar que fulano é maconheiro? Que fulano é ladrão? Não, isso é difamação. É você falar assim, ó, não contrate fulano para trabalhar na sua casa, porque ele pega as coisas escondido. Se isso é uma falsidade, você está cometendo contra esse fulano calúnia. Calúnia não é você chamar a pessoa do adjetivo negativo. É você descrever uma conduta que é crime. Eu acabei de falar que esse indivíduo comete furto. Crime. Previsto apenas no Código Penal e na legislação esparsa. Lei de tortura, lei de abuso de autoridade, lei antidrogas, entre outras. Contravenção. Condutas de menor potencial, previstas exclusivamente e apenas na lei de contravenção penal. Se eu acusar uma pessoa de contravenção penal, não é o crime de calúnia. Por exemplo, não convida fulano para sua festa, não. Ele é uma pessoa que discute demais, que fica empurrando as pessoas. Estou falando que essa pessoa fica fazendo atrito verbal ou vias de fato. Estou acusando ele de uma contravenção. Não configura calúnia. Aí você está fazendo uma questão de prova. Fulano de tal acusou Beltrano falsamente de cometer infração penal. Cometeu calúnia? Não. Porque se falar que ele acusou de infração penal, ele pode cometer outro crime. Não a calúnia. Então, rapidinho, se você domina um esquema bobo desse, você já tem condições de fazer N questões de prova, pessoal. Bacana? Bom, como a nossa aula hoje, o objetivo dela não é esgotar todos os conhecimentos, vamos dar aqui uma olhada, vamos fazer uma análise simples do Código Penal. Olha que legal, pessoal. Eu selecionei alguns artigos aqui, e desses artigos que eu selecionei, eu peguei alguns que são, assim, matéria primária para o direito penal. Sem o conhecimento delas, não há como o aluno fazer nenhuma prova. São chamadas as regras de aplicação geral. Eu costumo dizer que se o aluno domina as regras de aplicação geral do Código Penal, ele já tem grande probabilidade de fazer com qualidade muitas provas de concurso dentro de direito penal. As regras de aplicação, elas estão inseridas do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. Ah, tenho que decorar todos? Negativo. Estudando conosco, se preparando de forma adequada, você vai ter um salto de ganho na qualidade. Porque, para as provas da polícia, o fundamental é do artigo 1º até o artigo 7º. Então, só aí, de placa, o aluno, ele já ganha esquema direcionado para onde ele vai estudar. E eu tenho uma outra dica.
80% das questões de direito penal usam isso aqui. Então, de ponta, se o aluno domina bem aquilo ali, ele já tem uma chance muito grande de gabaritar na prova. Vamos analisar. O primeiro artigo do Código Penal, ele fala assim, anterioridade da lei penal. Aí você faz uma leitura rápida. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. No meu material aparece aí para vocês. Aqui, nós já começamos a discutir princípios constitucionais de direito penal. Hoje nós vamos ver todos, não dá tempo, mas olha que legal. Se o aluno lê esse material, ele vai lendo, e muitas vezes, muita coisa passa desapercebido em seu estudo. Pessoal, olha que legal. A parte de regras de aplicação geral apresenta para a prova duas relações de significância. Apresenta a relação da lei penal com o tempo e da lei penal com o espaço. No artigo 1º, 2º, 3º e 4º, lei penal com o tempo. Artigo 5º, 6º e 7º, lei penal com o espaço. Se o aluno souber isso, ele já ganha. Olha que legal. Quando o artigo 1º fala assim, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, é o comportamento da lei penal no tempo. Aí, no Código Penal, fala assim, anterioridade da lei penal. Só que nesse artigo, nós temos vários princípios basilares. Você tem o princípio da legalidade penal. Você tem realmente o princípio da anterioridade da lei penal. Você tem um princípio da reserva legal. Você tem o princípio da taxatividade. E quando nós estudarmos aqui, você vai descobrir que tem mais 8 princípios embutidos aqui. Todos. Eu coloco a lista aqui dos principais que podem aparecer na prova. Porque na hora de montar o nosso material, ele é feito de acordo com a tendência da banca. Como que nós sabemos a tendência da banca? O estudo pormenorizado das últimas provas, baseado naquilo que é constante da aplicação na maioria dos concursos. Pessoal, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Os crimes que são produzidos e previstos pela lei brasileira dependem do processo legislativo federal. Se você estuda direito constitucional lá na Constituição Federal, você sabe que é competência exclusiva da União, do Poder Legislativo Federal, produzir leis de caráter penal, modificações do Código Penal, alterações e leis especiais, por exemplo, a lei de abuso de autoridade foi alterada, né? Lei antidrogas, lei de violência doméstica. Então, só a Câmara Federal e o Senado Federal começa na Câmara e passa pelo Senado. Só no âmbito federal podem ser produzidas leis. E qualquer crime, qualquer conduta que eu quero dizer que a partir daquele momento ela é proibida, ela depende de lei. Não há previsão de crime sem lei que diga que aquela conduta é. O princípio da anterioridade, você já leu isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na nossa Constituição Federal, é a mesma leitura. A lei tem que ser anterior. Se eu quero dizer que uma conduta é crime, eu crio uma lei, e é de hoje para o futuro. Eu não posso ir criando crimes aleatoriamente que alguma conduta incomode. Então isso geraria insegurança jurídica. Princípio da reserva legal. A partir do momento que determinada conduta é prevista em lei, ela está reservada, ela está
separada, ninguém mais pode praticá-la. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é reserva legal. A partir do momento que determinada conduta é prevista como crime, ninguém pode praticá-la, porque se a fizer, estará sujeito a determinada pena prevista para aquela conduta. Princípio da taxatividade. A lei penal não tem analogia. A pessoa, para ser punida naquele crime, ela tem que praticar exatamente aquela conduta que é descrita. Matar alguém, não cabe nenhuma interpretação. Ah, isso parece com matar alguém. Não, ou a pessoa praticou exatamente aquilo de forma taxativa, ou ela não faz. Então, numa rápida leitura de um artigo, nós descobrimos inúmeros conceitos que aparecem em determinados gabaritos, que aí nós podemos passar para o aluno palavra-chave. Professor, eu não vou lembrar do conceito completo de legalidade. Eu sei disso, por isso nós trabalhamos uma didática a treinar, o seu esquema e material de estudo, de uma forma que quando aparecer na prova, com muita rapidez e agilidade, você gabarita. Bacana, pessoal? Bom, vamos evoluir um pouco mais, vamos explorar um outro artigo, vamos ver o que mais nós teríamos assim para trabalhar numa eventual aula, pessoal, Olha esse artigo, Lei Penal no Tempo. Imagina você estudando, sozinho na sua casa, aí fala assim, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O aluno lê, gente, o que é isso? Como assim? Bom, pessoal, isso é um princípio de direito penal. Sabe o nome desse princípio? É isso aqui, ó. Princípio da retroatividade da lei penal. O que é retroatividade da lei penal? É a qualidade, é a capacidade, é o efeito da lei penal voltar no tempo e atingir uma pessoa. Atingir de forma benéfica, porque tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto na Constituição Federal, nós sabemos que a lei penal apenas retroage, volta no passado para gerar benefício. Então, a retroatividade é o efeito técnico da lei penal retroagir apenas para benefício. Aí eu tenho nomes que podem aparecer numa prova. Por exemplo, todo mundo já ouviu isso aqui, quem aí já é estudante, abolition. Vou colocar as duas aqui para crimes. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, aboliu o crime. O Código Penal tinha um crime que chamava adultério. Em dado momento, a própria sociedade reconheceu que não era interessante punir aquela conduta. Lógico, a pessoa que é vítima de tal situação, ela pode buscar indenizações por danos morais, materiais, qualquer reparação, mas crime não é. Quem estava na época sendo processado, imediatamente o processo acabou. Se alguém estava cumprindo pena, foi colocado em liberdade. Perfeito? E o parágrafo único? Lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Nós estamos falando de outro efeito da norma. Um efeito chamado novatio legis
in melius, melhor, uma lei benéfica, uma lei que diminui o tempo da pena, uma lei que concede melhor progressão de regime, a lei que de qualquer forma favorece o agente, ela volta no tempo. Bacana? O Jorge colocou aí, lei penal no tempo vem para não ferir o réu, sempre para benefício. Exatamente, Jorge, é isso mesmo. Perfeito? Então, rapidamente, você tem aqui, duas qualidades de lei, só que ao mesmo tempo, alguns materiais de direito penal, algumas questões de prova, ela trabalha um outro conceito, a hora que apresenta esse aqui. Só para quem me acompanha aí, não estou exaurindo o ponto não, tá? Até mesmo porque a proposta nossa de tempo não nos permite adentrar e explorar a fundo a temática. Nós temos, por exemplo, o conceito de irretroatividade da lei penal. Quais leis são irretroativas? Ou seja, aquelas que não podem jamais voltar no tempo. Nós temos dois tipos. Nós temos a chamada Novation Legis incriminadora, e nós temos a Novation Legis impégios, mais pesada. Novation Legis incriminadora, cria um novo crime. Por exemplo, no Código Penal nós estamos repletos de lei nova. Violência psicológica contra a mulher, artigo 147b, 2021. É uma lei nova, ela vale de 2021 para frente. Um aumento de pena que nós tivemos no crime de roubo, várias situações, uso de arma de calibre restrito proibido, entre outros, são situações que valem dali para o futuro. Novation Legis impégios, antes do pacote anticrime, a pessoa podia ficar no máximo 30 anos presa no Brasil. Após 2019, com o pacote anticrime, a pessoa agora pode ficar 40 anos. Apesar do artigo 2º não estar previsto isso, isso é material de conhecimento obrigatório para quem vai fazer uma prova de direito penal. Não tem como o aluno escapar disso, pessoal. É muito importante. Bom, como o tempo, ele nos sempre pega de surpresa, eu vou adiantar um pouquinho, só para a gente degustar, tá? Algo um pouco diferente. Pessoal, eu adoro trabalhar o artigo 5º do Código Penal. Por que eu adoro trabalhar o artigo 5º do Código Penal? Ele tem pegadinhas violentas. Primeira coisa, para quem já vai estudar conosco daqui a pouco, já anota essa dica aqui, ó. O artigo 5º do Código Penal é o primeiro artigo nas disposições gerais que ele apresenta a relação da lei penal com o lugar. Bacana? Aí ele tem uma leitura difícil, mas ele trabalha uma teoria que é o seguinte: teoria da fixação do território, ou extensão do território nacional. Olha que detalhe violento para uma prova. Você está estudando lá na sua casa, aí você lê assim, ó. Artigo 5º, territorialidade. Aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Já dou uma dica simples para vocês. Direito penal trabalha com a territorialidade como regra e a extraterritorialidade como exceção. Direito penal comum. Direito penal militar trabalha como regra a extraterritorialidade e a territorialidade. Já é uma dica violenta. Bacana? Olha só que viagem, o artigo 5º. Vou fazer uma simulação aqui do mapa do Brasil. Não ri, por favor, não, gente.
que eu sou professor de direito penal, não sou desenhista. Mas imagina que isso aqui é o Brasil. Ficou esquisito, hein? Mas é o Brasil. Eu vou até desenhar o Brasil para cá, um pouquinho, porque eu vou precisar do Oceano Atlântico. Bacana? Eu vou precisar do Atlântico. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó, um pouquinho comedido. Acho que vai melhorar até, hein? Acho que melhorou. Ó, melhorou. Isso aqui, gente, é o Brasil. Acho que ele é um pouco mais gordo aqui, né? Bom, melhorou mais. Gente, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Porque o Brasil, ele faz parte de alguns tratados, de algumas convenções. Então, existem algumas leis internacionais que ele assinou que também se aplicam aqui dentro. Mas, em regra, aqui dentro, no espaço aéreo aqui e no mar territorial brasileiro, aplica a lei brasileira. Beleza? Tá. Aí, gente, olha o parágrafo 1º. E o meu material já vem assim, ó. Apenas o parágrafo 1º são situações em que eu falo que é uma extensão do território nacional. Eu falo que é considerado um pedaço do Brasil. Bacana? Você lê, para efeitos penais, marque, considera-se como extensão do território nacional. Imagina que aqui é a África, ó. Aqui está a África. E aqui é o mar territorial africano, o continente africano. Tem N países aqui, tá? Estou colocando o continente africano. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde estiver. Então, está pousado aqui, ó, um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB. Beleza? Está pousado aqui, eu vou usar um outro avião. Está pousado aqui um avião da Polícia Federal. Está levando o presidente brasileiro. Está ancorado aqui, ó, um navio da Marinha Brasileira. Se acontecer um crime aqui dentro do avião, aplica a lei brasileira. Ah, não, mas esse avião é da Gol. Mas ele está fretado para carregar a comitiva do presidente do Brasil. Aplica a lei brasileira, porque está a serviço do governo brasileiro. É um pedaço do Brasil aqui dentro para aplicar a lei penal. Só para isso. A embaixada é outro assunto. Corpo consular é outro assunto. Fechou? Bem como, segunda hipótese, que é um pedaço do Brasil, as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, que se acha, respectivamente, no espaço aéreo brasileiro, ou no mar territorial do Brasil, ou em alto mar. Alto mar é no meio do Atlântico. Só que a bandeira que essas aeronaves ostentam é a bandeira o quê? Vou fazer a bandeira preta que é melhor, né? Vermelha não. A bandeira do Brasil. É um avião da Gol, avião comercial. É um avião da Latam, comercial. É um cruzeiro particular de turismo. Acontece um crime aqui em alto mar. Alto mar é terra de ninguém. Como a bandeira do Brasil, aplica a lei brasileira. Ué, mas está no espaço aéreo? Aplica a lei brasileira. Está em alto mar, está em mar do Brasil? Aplica a lei brasileira. É uma extensão do território nacional. Então não tem como errar. Não tem como errar. Por quê? Olha o parágrafo 2º. É também aplicável à lei brasileira. Opa! Quer dizer que no parágrafo 2º não é extensão da lei brasileira, do território do Brasil. É uma aplicação
por reciprocidade da lei penal. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave privada ou mercante estrangeira, ou navio mercante estrangeiro que está ou nas águas ou no porto brasileiro, ou no território do Brasil. Um avião comercial da China veio trazer turista. Um turista bate no outro dentro do avião. Aplica a lei brasileira. Ah, mas é da China, mas é comercial. Esse avião não está em missão oficial. Ah, não, é o avião do presidente chinês. Está no Brasil, lá dentro um quebra o nariz do outro. Aplica a lei chinesa. Porque se o avião do Brasil tivesse lá carregando o presidente do Brasil, aplicaria a lei brasileira. Então, só com essa dica, você já faz muita questão de prova. Só com um desenho simples. Lógico, durante a prova, durante os estudos, eu entro mais e mais aqui. Só que aqui, nós só estamos mostrando rapidamente qual que é a nossa temática de aula, pessoal. Não temos o condão aqui de exaurir o nosso conhecimento. Bacana? Mesmo porque o tempo não comporta isso. O Jorge está atuante, ele fala, ó, a banca da PM gosta demais do artigo 5º. O ano passado teve algumas. Ô Jorge, durante a aula, né, você vai trabalhar conosco, você vai ver que eu vou trazer N situações de como isso pode aparecer na prova. É todo ano. Meu amigo, do artigo 1º ao artigo 7º, todo ano você vê alguma coisa em prova, alguma questão elaborada, e a banca da PM, nos últimos 2 anos, ela mudou a prova. A prova ficou uma prova grande, ela está trabalhando com muito caso real, e joga o caso e coloca o aluno para analisar o caso dentro do negócio. Então eu vou te falar que todo ano vai ter, tranquilamente, perfeito? Porque é um conhecimento importantíssimo e básico, basilar, é conhecimento assim, de matriz mesmo, perfeito? Bom, pessoal, o meu tempo é pouco, eu tenho 20 minutos, então, olha que legal, nós vamos só sair do direito penal, mas ainda em matéria penal, olha essa lei aqui. Eu também quis trazer um pouquinho da nova lei de abuso de autoridade. Pessoal, essa nova lei de abuso de autoridade, tá? Ela é olha só que a importância, né? Agora nós já vamos fazer uma rápida leitura, um rápido estudo aqui em legislação extravagante. Por que legislação extravagante? Ela sai do Código Penal, mas ela tem natureza penal. Pessoal, outrora, a nossa lei de abuso de autoridade era 48/98. Era uma lei da década de 60. Perfeito? Há muito ela estava desatualizada. Aí, o professor Sobrinho podia dar aula de penal extravagante. Ô, Bárbara, nós vamos trabalhar vários conteúdos extravagantes. Já que você pediu, Bárbara, olha aí. Vamos lá, me acompanha aí, por favor, Bárbara. A nova lei de abuso de autoridade, é a lei 13.869 de 2019. Olha só, Bárbara, que coisa. Olha como que a gente estuda direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 2º. Novation legis incriminadora. Porque se você pegar a 48/98, nada dela existe mais. Então, a partir de 2019, essa lei é de 5 de setembro de 2019. A partir dessa data, quem praticar abuso de autoridade, responde nessa nova modalidade. Ô professor, e quem já estava respondendo o processo aqui dentro? Continua, porque a lei penal, ela não pode retroagir para gerar malefício. Essa lei traz algum benefício?
Não. Beleza? Não traz nenhum benefício. Ô Bárbara, já que você pediu, nova lei de abuso de autoridade. Aqui, ó. Não vou nem entrar muito nela, mas já vou te mostrar aqui, ó, N pegadinhas para estar numa prova de concurso. N pegadinhas. O artigo 1º fala assim, ó. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Pronto. Gente, aí ela fala assim, ó. Agente público. Anota aí, Bárbara, por favor. Servidor ou não. Aí, Bárbara, você vai virar para mim e falar assim, professor, como que uma pessoa que não é servidor público vai cometer abuso de autoridade? Olha que chique. Esse ano nós temos eleições. Nós teremos uma série de cidadãos que vão cooperar de forma decisiva para a democracia. É aquelas pessoas que trabalham como mesários, presidentes de sessões e auxiliares das eleições. Durante um dia, sem receber nenhum centavo, aquela pessoa, ela está na condição de agente público, mas ela não é servidor público. Ela não fez um concurso público, ela não está debaixo de um estatuto, não está debaixo de uma lei. Mas durante algumas horas, o mesário, ele pode cometer abuso de autoridade. Se isso cai numa prova, o aluno fala, meu Deus, mas não é agente público? Funcionário público, servidor público, eu sei que é. E o não servidor. Então, de ponta, eu te falo aí. E aí, a pessoa pode abusar no exercício do poder, trabalhando ou a pretexto de exercer. Por exemplo, de folga. Um servidor público que usa do seu cargo para obter benefício, isso pode configurar abuso de autoridade. Né? Ah, não, eu estou exercendo. Ele fala que está trabalhando para receber um benefício. Então, isso pega de serviço ou a pretexto de exercer. Então, só no artigo 1º, eu já tenho pegadinha que eu posso colocar numa prova. E, às vezes, durante eu estou estudando, a leitura, né, passa o Paulo Henrique Ribeiro da Luz, seja bem-vindo. O Daniel colocou mesário. Ô, Paulo Henrique, o jurado, perfeito. O jurado, né, aquelas pessoas que são selecionadas para atuar no tribunal do júri, idem, bacana. Mas, imagina, ô Paulo Henrique, esse ano, eleição, eles montam uma questão e falam do mesário. Entende? Pega uma atualidade e monta. Aí, se você não está preparado, você entra. Mas não é só isso, não. É só isso, não. O artigo 1º, ele tem outros detalhes assim, que uma leitura muito rápida, o aluno passa. Parágrafo 1º. Acompanhe aí comigo. As condutas descritas nessa lei constituem abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho e satisfação pessoal. Como assim? Beleza. Gente, agora, o abuso de autoridade, ele tem finalidade específica. Então, não basta cometer aquela conduta. Aquela conduta, finalidade específica, eu posso colocar assim, ó, ela é eminentemente dolosa. E o dolo é específico. Quais são as especificidades que tem que ter? Primeiro, prejudicar alguém. Ou trem, né? Está aí na norma. Ou
beneficiar a si próprio. Ou colocaram aí, por mero capricho, ou o último, satisfação pessoal. Bom, pessoal, olha só, prejudicar a outra, ou seja, o abuso de autoridade, aquela conduta que está sendo praticada, é para prejudicar fulano de tal, é um dolo específico. Ah, não, ele está fazendo isso para beneficiar a si mesmo, ele está abusando do poder para trazer benefício próprio. Ou, mero capricho, sabe, aquela conduta egoísta, não tem necessidade do servidor fazer aquilo que ele está fazendo porque ele quer, para ele ficar realmente, demonstrar a sua vaidade, ou satisfação pessoal. Então, se isso cai numa prova, o aluno não, como não? As condutas só vai constituir se atender, além de ele cometer lá, o caso concreto que tem que cair na prova, servidor público, um policial, por mero capricho, porque não gosta daquela pessoa, ou para ajudar um parente, então vai ter que ter isso na prova. Aí você vai descobrir. Bacana? Olha só. Ou detalhe que pode aparecer. Anotaram aí, por favor? Né, que eu gosto de deixar o aluno anotar, que às vezes o aluno está acompanhando e ele já está montando um esquema, que eu não sei. O parágrafo 2º, ele traz, é quase uma escusa absolutória, uma questão que absolve. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Por exemplo, imagina que um policial, ele vai atuar em determinada ocorrência. Aí ele adota uma série de ações. Aí depois fala, mas isso é abuso de autoridade, não sei o quê. Não, mas ele decidiu de acordo com a lei, porque ele entendeu desse jeito. Né? Um juiz, na hora de julgar um caso, um delegado, na hora de terminar um inquérito, um promotor, na hora de apresentar uma denúncia. Por quê? Se resta provado, gente, que é apenas um desencontro. Ah, não, fulano pensa assim, mas Beltrano pensa assado. Ah, não, na hora de avaliar o fato, ele tinha esses dados para avaliar. Então, não é aquela mera discordância, porque fulano pensa de um jeito e fulano pensa do outro, que vai gerar abuso de autoridade. Porque, na verdade, o que vai mostrar que o abuso de autoridade aconteceu é esses 4 itens específicos. Não eles juntos, um só já configura o abuso de autoridade. Olha só como que, logo numa leitura rápida de estudo, eu olho. Mas não é só isso, não. Eu trouxe aqui ainda, ó, o artigo 2º. O artigo 2º, ele apresenta os sujeitos do crime. Ele apresenta os ativos, os autores e coautores do crime. E vou falar com os senhores e senhoras que nos assistem. É tranquilo isso aparecer numa prova. Tranquilo. Né? Eu estou trabalhando aqui artigos da nossa lei, nova lei de abuso de autoridade, que são simples demais de aparecerem em uma eventual prova. Olha que legal, pessoal, dos sujeitos do crime. Vou apagar o quadro aqui para nós fazermos aqui o dissecar, o caput do artigo 2º, tá? E como o nosso encontro de hoje é apenas uma apresentação muito básica, durante as nossas aulas, nós vamos inclusive treinar o aluno para a leitura adequada de toda uma lei. Por exemplo, né, nós temos o capítulo, o artigo, aqui é o caput, a cabeça, né, e os seus incisos. Por quê? Há momentos que o aluno está tão nervoso numa questão de prova, e ela traz determinada nomenclatura no enunciado, que o aluno ele fica confuso, nervoso, e ele chega a perder a questão.
Mas olha só, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, né? Ou seja, é aquele que pratica qualquer agente público, servidor ou não. Já trabalhamos isso. Agora, qual que é o problema? Olha só. Aqui atrás, agente público, servidor ou não. Aqui na frente, agente público, servidor ou não. O que eu já vi em prova? Agente político. Aí pronto. Já tornou a coisa errada. Porque a prova do CRS, ela tem exigido demais interpretação e capacidade do aluno em ler caso concreto e aplicar o conhecimento da lei. Mas ainda há várias questões dela, cobra a letra da lei. Conhecimento básico da lei. Não é que eu vou ter que trabalhar a decoração de tudo. Servidor ou não, da administração direta e indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou município. Compreendendo, mas não se limitando a. Top. Bom, pessoal, administração pública direta são aqueles órgãos que estão no controle do Estado. Eles literalmente expressam, materializam a ideia do Estado. A polícia militar, né? A prefeitura. Indireta são aquelas instituições administradas com recurso ou por normas do Estado, mas com diretoria independente. Bacana, pessoal? Algumas instituições bancárias, algumas empresas, algumas fundações que prestam até serviços assistenciais. Mas, o que eu quero que vocês marquem, compreendendo, mas não se limitando a essas pessoas. Bacana? Porque como os colegas já colocaram aí, mesários, jurados, empresas terceirizadas que prestam serviço público a concessionárias, por exemplo, empresas que prestam serviço, a Copasa, a CEMIG, que são concessionárias de energia elétrica e saneamento básico em Minas Gerais, porque nós podemos ter pessoas aqui de outros estados que nos assistem, mas servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparados. Fantástica leitura. Ô professor, policial militar e bombeiro militar não é servidor público, não? Não. Já aqui eu faço um pequeno gancho, uma pequena pescaria para a aula de direito penal, direito constitucional. Servidor público estão definidos no artigo 37, 38 e 39 da Constituição Federal. Os policiais militares e bombeiros militares não ganham o conceito de servidor público na Constituição, são considerados militares do Estado, com legislação diferenciada, estatuto diferenciado, obrigações diferenciadas e vários direitos que o servidor público tem, eles não têm. Por exemplo, servidor público, direito à greve, direito à sindicalização. Militar não tem direito à greve, não tem sindicalização. A forma de trabalho, de emprego orgânico e legislativo da lei dos militares é diferente do servidor público. Eles estão em regime de mobilização, perfeito? Estão todos ancorados em direito penal militar, é bem diferente. Então, por isso aqui, ó, servidor público e militar. Gente, pode uma prova misturar isso aqui, aí você erra em direito constitucional e erra na nova lei de abuso de autoridade. E aí eu quero que vocês marquem, ou pessoas a ele equiparadas. Eu tenho pessoas equiparadas a servidor público, a militar, nunca. Não existe mais em direito penal militar, nem no estatuto de militar, ninguém que se equipara a ele. Ou é militar, ou não é. Então, ou há pessoas a eles equiparadas, é a servidor público. Ninguém se equipara a militar. Pessoal, é muito material para que nós possamos trabalhar numa prova. Membros do Poder Legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. Membros do Poder Executivo, se já falou de servidor público e militar, é outros do Poder Executivo.
membros do Judiciário, do Ministério Público, membros dos tribunais e do Conselho de Contas. Aí, para fechar, Guarda Civil não se equipara. Ô Jorge, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela pergunta. O Jorge, meus nobres, apresenta aqui, ó, excepcional a participação do aluno. Professor, Guarda Civil, a Guarda Municipal não se equipara aos militares? Não se equipara, Jorge. A Guarda Municipal é uma instituição de natureza civil, onde os servidores são servidores municipais com funções limitadas de segurança pública no âmbito municipal. Militar, no âmbito estadual, é só Polícia Militar e Bombeiro Militar. Militar, no âmbito federal, é Marinha, Exército e Aeronáutica. Não existe a figura de equiparados a eles. Porque a Guarda Municipal, ô Jorge, ela não está sujeita ao Código Penal Militar, ela não está sujeita ao Estatuto dos Militares, nem federal, nem o Estatuto dos Militares estadual. Ela não tem as mesmas obrigações e nem a mesma competência, tá, de ação dessas forças e poderes. Então, é excepcional a sua pergunta, tá, mas não se equipara. Perfeito? Reputa-se, aí, gente, que eu gosto de estudar com aluno, que eu vou passando para ele a dica. Olha que detalhe. Ô Jorge, lembra que nós falamos aí do mesário, dos jurados? E também o Daniel, o Paulo Henrique, a Bárbara? Olha só, reputa-se. Essa palavra é a mesma coisa de considera-se, só que a lei colocou reputa-se, agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Bom, pessoal, o que acontece? Aqui vai entrar o mesário, o jurado. Ah, uma pessoa é convidada para trabalhar numa secretaria. É isso. Bacana? Só que aí pegou órgão ou entidade abrangidos. Gente, toda pessoa que ela assume qualquer função pública que seja rápida e até sem remuneração, ela responde. E aí, qual que é a palavra? Reputa-se. Ô professor, se estiver na prova, considera-se. Está errado. Ah, assemelha-se. Está errado. É reputa-se. Agente público. Bom, pessoal, nós chegamos aí ao fim. Eu espero ter mostrado para vocês a nossa proposta de trabalho. Espero ter conseguido mostrar para vocês a complexidade que é o material. Então, na hora de escolher até a forma que vocês vão trabalhar, que vocês vão montar a sua estratégia de estudo, tá? Pense muito bem na qualidade do material, na qualidade da preparação, que isso faz muita diferença. Bom, eu agradeço a participação de todo mundo, tá? Eu agradeço todo mundo aí que linkou, sabe do nosso compromisso, sabe aí da nossa entrega disso aí. Sejam bem-vindos à nossa forma de trabalho e vai ser um prazer muito grande. Que Deus abençoe todos vocês, sucesso para nós. E aí, eu coloco aí uma frase, né? Preparação e dedicação, crescimento e vitória. Preparar e dedicar gera crescimento e a vitória, pessoal, ela vem realmente de uma forma muito clássica aí para todos nós. Então, agradecer aí, desejar que todos sejam bem-vindos, perfeito? E nós estaremos aí nessa luta. Uma boa noite para todos, um bom descanso, contem com a gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Tudo de bom, pessoal, até a próxima. Até mais para vocês, até mais. Obrigado.